I know I'm fine, but the money makes me handsomer. E aí galera, mais um vídeo aqui do canal hoje. Hoje nós vamos comentar mais sobre o clássico de milhões de ontem, né? O clássico dos milhões, Flamengo e Vasco de ontem à noite. Vamos analisar um pouquinho mais como foi esse jogo, mais algumas análises táticas, como se comportou as equipes, como foi a escalação, se estava previsto. Então, a escalação que o Globo Esporte passou ontem e a que eu pus aqui no canal foi bem próximo, né? A diferença é que o Santos voltou ao gol, né? E que pelo Vasco o Rodrigo não jogou, jogou Galassa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o clássico agora. Acho que esse foi um dos melhores jogos do Flamengo do Vitor Pereira, hein, galera? Bem próximo de ser o melhor. Hoje o Flamengo ontem, né, conseguiu jogar um bom primeiro tempo e um bom segundo tempo. Diferentemente de como foi contra o Fluminense, onde o Flamengo fez um bom primeiro tempo, mas decaiu muito no segundo tempo. Ontem não, o Flamengo foi por inteiro. Mas isso não quer dizer que o Vasco tenha feito um mau jogo. O Vasco fez um bom jogo também, dentro da sua proposta de não tentar de mudar a escalação para pôr o Galás, para que o Flamengo não ficasse tanto com a bola, né, para não deixar eles tão livres. Eu acho que não deu certo não, cara. Eu acho que o Vasco tinha que ter continuado com o Rodrigo, que marcou bem o Arrascaeta, né, naquele jogo. Eu acho que o Barbieri errou nisso, tá? Mas falando um pouco mais do Flamengo, acho que foi uma partida boa. Vacilou muito, né? O Rodrigo Caio acabou entregando aquele gol ali, o PEC, né? Mas acho que por completo foi uma boa partida do Flamengo. O Vitor Pereira disse que essa foi a melhor partida, né? Que o time vem evoluindo. Acho sim que o Flamengo vem numa evolução, mas ainda é muito pouco quando se fala sobre Flamengo e sobre ter o melhor elenco da América do Sul, né? Lógico que ter elenco bom e ganhar é diferente, mas ainda se espera muito mais do Flamengo, tá? O que foi ontem ali foi só o início e eu acho que o time pode mostrar muito mais. E o Vasco, acredito eu que é a primeira vez em anos, acho que no mínimo nos 4 anos, é a primeira vez que o Vasco vê o Norte. Pode ser que o Vasco não vá à final, mas hoje o Vasco tem um bom treinador e um elenco bom. Um elenco carente de peças ainda, o Vasco precisa se reforçar mais, mas talvez seja o melhor elenco do Vasco dos últimos anos por de longe, assim, com muita sobra. Falando um pouco mais agora sobre tática, né? Sobre as estatísticas da partida. No jogo de ontem, o Flamengo teve 17 finalizações, sendo 8 deles ao gol e 61% de posse de bola e trocou 490 passes, né? O Vasco aí teve 13 finalizações, sendo 4 no gol e teve 39% de posse de bola. Esse era o jogo que o Maurício Barbieri pensou, tá? Não mudou, era esse, marcar forte, recuperar a bola e sair sempre em velocidade. Funcionou, o Vasco marcou o segundo gol assim, o Vasco conseguiu jogar bem até o 2-2. Acredito que ali o Vasco estava bem, mas quando o Flamengo faz o terceiro gol, o Vasco caiu muito. E quando o Flamengo colocou o Everton Ribeiro e o Everton Cebolinha, foi outro jogo. O Flamengo melhorou mais ainda. Quando marcou o terceiro gol, teve chance de fazer o quarto com o Pedro, onde o Léo Jardim faz uma boa defesa. Então, assim, bom jogo do Vasco, dentro do que se propôs a fazer. Atacou bastante velocidade, deu bastante dor de cabeça ao Flamengo. Então acho que um bom jogo do Vasco tem que ser reconhecido. Por mais que eu sei que o torcedor vascaíno quer muito mais, né? Porque agora tá rico, mas esse é só o início. Tem que ter paciência, tem que ter calma, esse é o processo, né? Então, nessa partida de ida aí, né, da semifinal do Campeonato Carioca, os times entregaram tudo que podia. Foi um jogo bem legal, bem animado, com erros na defesa, né? Mas um jogo bem interessante aí no Clássico dos Milhões, né? E esse resultado deixa o Flamengo com vantagem para o jogo de volta, né? O Flamengo vai jogar pelo empate e já o Vasco precisa de uma vitória simples, né? Essa partida será no próximo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, novamente no Maracanã. Então a gente tem esses dois times se encontrando novamente aí daqui a um dia, né? Mas antes disso, o time do Maurício Barbieri tem confronto na Copa do Brasil contra o ABC em São Januário, na quinta, em jogo único válido pela segunda fase da competição. A bola rola às 21 horas e 30 minutos. Então o jogo começou aí com o PEC, né, aproveitando a falha do Rodrigo, né, do Rodrigo Caio, e abriu para cá no Maracanã aos 11 minutos. Uma cobrança de lateral para o Rodrigo se complicou
Pedro Raul deu uma ajudinha ali e o Peck acabou marcando, né? E o Arrascaeta e o Pedro, na opinião de vocês, carregaram o Flamengo? Eu não acredito nisso não, tá? Eu vi parte da imprensa falando que o Arrascaeta e o Pedro carregaram o Flamengo. Não, eu acho que no geral o Flamengo fez uma boa partida. O Gabigol um pouco abaixo, mas não é desse jogo, né? O Gabigol vem abaixo durante toda a temporada. Precisa melhorar. Talvez tá jogando muito fora da área, né? Tem errado alguns passes, mas é normal. Normal. Sobre o gol de empate do Flamengo aí. Alguns jogadores do Vasco reclamaram e o técnico também disse que teve falta em Pumita no gol da Arrascaeta. Eu não achei, belo gol do Arrascaeta, né? Aproveitando ali como afastou mal a defesa do Vasco e o Arrascaeta acabou empatando o jogo aí. Na minha visão não teve falta, lance normal. Agora, que entrega do Capaz, hein? Do zagueiro do Vasco, hein? Que entrega ridícula, cara. Zagueiro que não sabe sair jogando, rasga pra frente. Jogo de semifinal importante. Você não pode vacilar assim não. O Léo Pelé marcou o gol ali, né, que seria o gol de empate do 2-2, mas acabou estando em impedimento e continuou 2-1 para o Flamengo, né? E o Vasco, mesmo perdendo, conseguiu encaixar um belo contra-ataque, né? O Maurício Barbieri deixou o Vasco ainda mais ofensivo na volta do intervalo, né, acionando o Marlon Gomes. Mas mesmo com o Vasco mais ofensivo, o Flamengo continuou ditando o ritmo, mesmo levando esse gol de empate aos 14 minutos, né, do Alex Teixeira, né? Foi num belo contra-ataque do Vasco, onde ele recuperou a bola no campo de defesa, que lançou para o Peru aberto na esquerda, atacando a área do rival em velocidade. E o Alex Teixeira empatou de peixinho na área, né? E novamente a defesa do Vasco erra, né? O Pumita ali deixou sozinho o Fabrício Bruno cabecear, né? E aí, após o empate, foi a vez de Vitor Pereira lançar sua equipe ao ataque, né? Os Charais, Everton Ribeiro e Cebolinha substituíram Vidal e Ayrton Lucas. Na minha opinião, Vidal abaixo novamente. O terceiro gol do Flamengo, né? Que saiu numa jogada que definiria bem o clássico, né? O Arrascaeta cobrou uma boa falta e numa nova falha defensiva, o Flamengo fez o terceiro gol aí. Eu diria aí que após o terceiro gol foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Teve chance de fazer o quarto, teve boa chance, né? Foi o melhor momento. O Everton Cebolinha deu boa dinâmica ali, atacou bastante em velocidade, né? E no finalzinho ali, né? O Matheus Gonçalves, o Marinho foi expulso. O Matheus Gonçalves acabou levando 2 cartões amarelos ali, né? E novamente o Marinho, né, cara? Todo jogo ali que ele tá no banco de reserva, ele tá sempre arrumando, querendo mostrar serviço e acaba se prejudicando a si mesmo, tá? Ele não tá prejudicando o Flamengo, não, já que ele entra bem pouco. Ele tá apenas prejudicando a si mesmo, o que é ruim para ele mesmo, né? Aqui, então, cara, eu acho que agora o Flamengo é favorito. Vai jogar pelo empate, vai tentar talvez dar a bola pro Vasco, né, nesse segundo jogo e atacar bem os espaços em velocidade, que é o que o Vitor Pereira sabe fazer. Então, na minha opinião, Flamengo favorito para esse jogo de volta aí. Então, galera, esse foi o nosso review de hoje, né, analisando um pouquinho do jogo de ontem, né, um pouquinho desse clássico. Essas equipes se enfrentam novamente domingo, então deve ser mais um grande jogo. Tem tudo para ser um jogo bom. O Vasco precisa do resultado, precisa de uma vitória simples. E o Flamengo não vai dar brecha por erro de ficar fora da final do campeonato, né? O que é muito importante para o Flamengo nesse momento é ganhar um título. Só que em compensação também é muito importante para o Vasco ganhar um título, né? Nessa volta agora como SAF, como Rico. Então tem tudo para ser um bom jogo. Achei um bom jogo das duas equipes ontem. Melhor o Flamengo. O Flamengo para mim foi melhor quanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Flamengo não sentiu tanto gol, conseguiu empatar e virar, mesmo depois do empate, não sentiu, conseguiu fazer o terceiro gol. Então a gente vê que o Flamengo tá evoluindo, cara. Por mais que seja uma evolução pequena, né, que se esperava muito mais desse Flamengo do Vitor Pereira, mas acredito que a evolução tá vindo. Se essa evolução será suficiente para ser campeão e, consequentemente, manter o Vitor Pereira no cargo, a gente não sabe, né? Então, assim, complicado, né? E mais, né? O Vitor Pereira agora ficou sem o lateral direito, titular dele, né? Que é o Mateuzinho, né? Que faturou a tíbia ontem. Então, praticamente vai ficar um bom tempo sem voltar, correndo o risco de não jogar mais nessa temporada, né? Então, o Flamengo terá que ir ao mercado em busca de um lateral direito, né? O Mateuzinho tá aí machucado. E
Assim, cara, acho que foi um bom jogo das duas equipes. O Vasco, no que se propôs a fazer, fez bem. Marcar bem o Flamengo e tentar sair em contra-ataque. É muito difícil marcar o Arrascaeta, cara. Então, eu acho que no papel o Vasco foi bem. Fez o que se podia fazer. Deixou muito espaço para o Arrascaeta. Deixou muito. Errou muito no jogo. Errou muito. Ainda assim, uma boa partida. Lutou, tentou e deixou em aberto a partida de volta. Se o Flamengo faz aquele quarto gol com o Pedro, eu já decretava que o Flamengo estava na final. Como não, acredito que tem jogo ainda, que tem game ainda. Dá para acontecer, tá? Tem tudo para ser um bom jogo, tá? Não dá para saber muito o que vai acontecer. Acho eu que o Flamengo irá passar, irá para a final e provavelmente fazer essa final contra o Fluminense aí, reeditando a final da temporada passada. O torcedor do Flamengo espera muito mais desse time, mas deu para ver que os jogadores estão fechados com o Vitor Pereira, né? O Fabrício Bruno foi abraçar, os jogadores abraçaram bastante ele. Dá para ver que os jogadores estão se entregando muito. E que não tá vindo é porque ou os jogadores não estão assimilando a ideia do técnico ou não estão conseguindo fazer. Então, não dá para falar que é corpo mole ou que estão tentando derrubar o treinador, não. Acho que os jogadores têm tentado bastante compreender a ideia do Vitor. Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa análise de hoje, né? Sobre o Clássico dos Milhões de ontem. E até o próximo vídeo.